Sim. Tá, perfeito. Então, primeiro eu acho que eu tenho que me apresentar, né? Então, olá, pessoas. Meu nome é Pedro, mas aqui na CJR eles só me chamam de Da Pedro. Então, você pode esquecer o nome Pedro mesmo, provavelmente. Eu vou estar dando aula de responsividade para vocês. Então, deixa eu ver. Eu queria só falar alguns detalhes. Então, nessa aula eu vou tentar ser um pouco mais direto ao ponto, porque normalmente eu prefiro aulas, tipo, mais enxutas, mais diretas, sabe? Eu não vou, tipo, ficar falando muito. Eu tenho alguns slides aqui para mostrar, mas logo que acabar eles, e são, tipo, 3, eu acho, eu vou partir para o código aqui para dar exemplos mesmo, que eu acho mais interessante. Tá. Dito isso, então eu queria saber, então, também da outra vez que eu dei aula, me deram feedback dizendo que eu não cobrei participação das pessoas. Então, eu gostaria de cobrar participação dessa vez. Então, alguém aí sabe dizer pra gente o que é responsividade? É a capacidade de você fazer a tela se adequar a diferentes dispositivos. Isso mesmo, muito bom. Você que eu não vi o nome, mas é isso mesmo. A responsividade é justamente a capacidade de um site de se adaptar a diferentes tamanhos de tela. Tanto largura, né, quanto altura e tudo mais. Isso é, tipo, muito importante, principalmente hoje em dia, porque, velho, sei lá, eu acho que eu quase nunca, assim, se eu não estiver trabalhando, eu não mexo no PC. Então, eu geralmente não uso site nenhum no computador. Eita, moto. Então, assim, provavelmente a maioria de vocês também, né? Tipo, a gente usa muito site no celular. E eu acho que, então, por isso que é muito importante, assim, eu acho que é indispensável para qualquer site funcionar bem no celular. Porque senão ele provavelmente vai perder uma boa parcela dos usuários. Inclusive, tem até uma pesquisa, só que eu esqueci de trazer pra gente, então, sorry. Mas eu lembro que, tipo, a maioria, realmente, das pessoas acessa sites pelo celular. Mas beleza. Então, aí eu queria... Então, a nossa aula vai ser focada meio que em como que vocês, como programadores, né, vão poder aplicar a responsividade no site de vocês. Então, tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar, principalmente de CSS mesmo, que vai levar a isso, né? Então, tá. Então, vamos passar aqui. Então, a primeira coisa é a unidades de medida. Inclusive, eu queria saber, vocês já falaram para vocês sobre as unidades de medida nas aulas de HTML e CSS? Tipo, apresentaram algumas, mas... Passou por cima, né? Exatamente. Passou por cima, né? Tá. Certo, então eu vou explicando mais ou menos aqui. Então, das unidades de medida, eu coloquei essas 6 aqui. Então, tá, aí vamos lá. Primeiro, eu acho que a mais famosa, que todo mundo aqui conhece, é o pixel, né? É o que eu acho que a maioria das pessoas, quando começa a mexer com CSS e tal, usa o pixel. E ele é uma unidade absoluta. Isso significa que o pixel ele tem um tamanho só, e esse tamanho nunca vai mudar. Tipo, a menos que você mude ele, né? Então, esse é o principal problema, inclusive, do pixel. E porque a gente prefere não usar pixel em questões relacionadas à responsividade. Porque, tipo assim, o pixel, ele não é exatamente um pixel do seu computador, esse é o primeiro ponto também. Eles têm um cálculo meio doido que eles fazem, eu acho, para meio que dizer ali o que é um pixel, mas ele não é exatamente, tipo, um pixel do hardware, né? Não é um pixel da sua tela mesmo. Ele é uma unidade aí, parecido com o pixel, mas não é bem ele. E aí, o que acontece? Ele é feito de uma forma que, tipo assim, quando você coloca que uma coisa tem determinado, sei lá, tem 30 pixels no CSS, né? Então, se você bota que ele tem 30 pixels, ele também vai ter aproximadamente o mesmo tamanho, tipo, quando você está olhando. Eu até trouxe um exemplo aqui, melhor, aqui. Quando você bota que uma coisa tem 30 pixels, digamos assim, de altura e largura, ele, no seu computador, vai ser muito parecido com o que é no seu celular quando você está com ele na mão. E aí, esse é o maior problema, porque porque é diferente, né? Então, olha só. Imagina, você está usando esse quadradinho aqui para mostrar alguma coisa. O quadradinho é muito menor
tipo, ele tem menos espaço no celular, né? Então, sei lá, se a gente tivesse, tipo, 3 quadradinhos aqui, não conseguiria mostrar direito, né? Então, no geral, a gente prefere não usar pixel para dar tamanho de coisas e tudo mais, porque o ideal é que eles sejam adaptativos, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Tentem evitar o pixel. Tem casos de uso para ele também. Eu vou mostrar mais embaixo também, nas próximas coisas. Mas, no geral, o pixel não é muito legal de ser utilizado, porque ele não se adapta às diferentes telas, né? E aí entra, então, a próxima unidade de medida que eu queria mostrar, que é o RAM. Eu não sei se vocês já mexeram com o RAM, mas ele é uma unidade relativa, ou seja, diferente do pixel, ele muda de acordo com o seu ambiente, digamos assim, né? Então, ele é relativo ao tamanho do elemento raiz, ou seja, o elemento HTML. Então, se vocês olharem, eu imagino que talvez até no próprio Teams, deixa eu ver se a gente não consegue ver. Quando você está inspecionando, o elemento HTML, ele costuma ter um font size. Olha só, eles têm até um font size meio doido aqui. Mas aí o que acontece? O RAM, ele vai ser relacionado a esse font size. Então, quando você coloca, tipo, um RAM, ele vai ser o equivalente a isso daqui. Então, tipo assim, se o font size do HTML for 16 pixels, um RAM vai ser 16 pixels. E por aí vai. Então, eu vou dar mais exemplos também, a gente vai pegar no código, aí eu vou mostrar, vai ficar mais claro. Mas, a princípio, isso é o RAM. Inclusive, eu acho que justamente por ele usar apenas o HTML como a questão ali de adaptar, né? Ele é melhor, porque, tipo, no celular, a tag HTML, se eu não me engano, ela tem um tamanho diferente, eu acho que é 12 pixels. E aí, todas as suas fontes, todos os seus elementos vão diminuir um pouco para ficar de acordo com o tamanho do elemento raiz do celular, né? Então, do navegador no celular e afins. Então, só nisso daqui, ele já é muito melhor do que o Pixel, porque ele vai se adaptar meio que automaticamente, assim, para os diferentes dispositivos para vocês. Certo. Aí a gente tem o EN. Ele também é relativo, mas diferente do RAM, ele é relativo ao tamanho do seu elemento pai. Então, tipo assim, se vocês têm, sei lá, Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa aqui. Sei lá, vocês têm uma div e dentro da div vocês têm uma tag H1, por exemplo. E aí você diz que o tamanho do H1 vai ser tal. Vai ser tipo 1M. Ele vai ter exatamente o mesmo tamanho do que a sua tag div. Que está logo acima dele, né? Então, a sua tag pai. Eu também vou estar mostrando isso no exemplo, então, se eu passei muito rápido... Na verdade, vocês podem perguntar também, se eu passar muito rápido e quiserem entender melhor. Mas eu também, lá na frente, eu vou mostrar isso em exemplos, no código mesmo. Aí eu acho que fica bem mais claro. Tá. Próximo aqui é o VH. Isso daqui é uma sigla, né, para Viewport Height. Então, ele também é relativo, né? Em relação ao viewport. Eu não sei se vocês já sabem o que é o viewport, mas o viewport é justamente essa área aqui da tela do navegador que o site está de fato, né? Então, o tamanho da minha viewport atualmente é esse, né? Mas tipo, se eu diminuir, ele também diminui, porque é o tamanho realmente ali da tela que a gente está vendo, né? Então, por isso que ele é relativo, né? Ele é relativo ao tamanho ali da tela mesmo. Por isso ele é muito útil. Também nas questões de responsividade, mas às vezes até nem nisso, assim, no geral você vai querer, sei lá, você está fazendo uma nave barra, você vai querer que ela pegue de uma ponta a outra, né? Então você vai colocar, eu falei, na verdade seria mais esse daqui, né? Você quer que ele pegue de cima para baixo, então você vai e coloca, tipo, 100 VH, então ele vai ter 100% da altura da sua tela ali. Esse que é o rolê. E o de baixo é o viewport width, que é a mesma coisa, só que em relação à largura da tela. Então, se você colocar 100 VW, ele vai se estender durante todo o viewport até o final. E é isso. E aí tem o outro também que é relativo, que é a porcentagem. Aí eu não sei se vocês notaram, mas o M e a porcentagem eu coloquei mais ou menos a mesma descrição, porque curiosamente eles têm um funcionamento muito parecido mesmo. Tipo, se você colocar que uma coisa tem 100%, tipo assim, se você colocar que seu P lá dentro de uma div tem 100%,
sei lá, de largura, ele vai atingir toda a largura do elemento pi dele. E da mesma forma, o m, se você botar um m, ele vai atingir toda a largura do elemento pi. Então, tipo, não sei, isso é uma coisa curiosa que eu já achei. E eu não sei exatamente por que eles fazem assim, né? Mas aí, novamente, eu vou mostrar exemplos para todos eles aqui, mais para frente. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não sei se tem coisa no chat. Não muda de acordo com a proporção da tela. Vixe, eu não me perdi aqui. Essa aí tem tempo, da PC. Tem tempo? Vixe, já era, então. Se puderem me avisar, então, quando tiver um, que aí eu respondo na hora. Mas eu acho que isso daqui era sobre o Pixel, né? Deve ser isso mesmo. Mas fechou. Isso daqui é a primeira coisa que eu acho que é muito importante para responsividade. Então, tipo, eita, vocês vão estar utilizando muito. Spoiler. Vocês vão estar utilizando muito todas essas aqui quando vocês estiverem fazendo ali os seus sites responsivos. Mais um ponto. Essas não são as únicas unidades de medida. Tipo, se a gente pesquisar ali, eu acho que tem muito mais. Deixa eu ver aqui. CSS. Inclusive, tem muito mais olha só, aqui. Eu mostrei, tipo, pixel, porcentagem, m, né? E aqui nem tem o rem. Mas tem todas essas outras aqui, ó. Então, tem, tipo... tem centímetro, milímetro. Esse daqui que eu nem sei o que é. Tem pontos e tudo mais. Só que justamente o que ele fala nesse documento aqui é que normalmente você não vai querer utilizar, tipo, pixel para você fazer alguma coisa que você vai imprimir, por exemplo. Não faz sentido, sabe? Então, dependendo da mídia de saída, como ele fala aqui, se você vai, tipo, fazer um site, acho que é melhor você usar, tipo, pixel, m, porcentagem. Mas se tu vai, tipo, fazer algum banner, alguma coisinha que você vai imprimir numa folha, talvez seja melhor você usar, tipo, centímetros e milímetros e tal, para você saber certinho ali as dimensões e para caber certinho na folha, né? Então, acho que isso aqui é uma coisa interessante. Tipo, existem muitas outras unidades de medida, mas nem todas elas são úteis para gente que está fazendo no site. Esse que é o ponto. Então, depois, se vocês quiserem pesquisar, tem listas por aí em vários lugares, né? Mas, enfim. Então é isso. Essas não são as únicas unidades de medida, mas provavelmente vocês vão mexer muito mais com essas daqui do que com as outras. Então, agora, para a próxima parte. Media Queries. Vocês sabem o que são Media Queries? Já falaram para vocês nas aulas de HTML e tal? Chegaram a falar isso? Eu não tenho ideia do que seja. Tá. Quando o pixel vai ser ideal? Então, justamente aqui, ó, acabou de chegar um ponto, né? Eu vou explicar aqui, só um segundo. Media Queries. Eles são basicamente para resolver alguns problemas que a gente não consegue só, tipo, com as propriedades normais do CSS, sabe? Então, normalmente, quando você está fazendo alguma coisa responsiva, você vai lá, sei lá, você vai diminuir a sua tela um pouquinho, e aí você vai vendo que quando chega em determinado tamanho, a coisa já começa a não ficar muito boa, né? Tipo, do Teams até que tá bom, ele tá se adaptando bem. Mas em alguns sites, conforme, tipo, quando você não trabalhou ele para ser responsivo, ele vai começar a quebrar. E aí o Media Query serve meio que para isso. Então, como eu coloquei aqui, ó, uma lista. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, todo o código de CSS que eu colocar aqui vai ser aplicado para celulares, né? Ou para, tipo, qualquer tela que tenha 600 pixels ou menos. Então, tipo assim, tudo que eu colocar dentro dessas chaves aqui vai ser aplicado dentro de normalmente celulares, né? Então, eu coloquei aqui dispositivos extra pequenos, né? Então, normalmente, isso daqui, a maioria dos celulares vai caber aqui. O Media Query, eu acho que ele é a principal coisa, assim, que você vai ter para você poder utilizar quando estiver trabalhando com responsividade. Mas, ao mesmo tempo, ele também é a coisa mais perigosa, eu acho que tem. Porque, assim, eu não sei se... Tipo, ele já é bem grandinho, né? E aí vocês imaginam, tipo, para cada ponto ali que seu site quebrar, a pessoa vai lá e fala, poxa, beleza, aqui eu vou lá e posso adicionar mais um Media Query nesse ponto específico aqui de tamanho. Isso é meio ruim, porque, tipo, você vai acabar escrevendo 1 milhão de Media Queries
E ainda assim vai ser meio. E aí vai ser. E ainda assim pode ser que dê ruim, sabe? Então, no geral, deem preferência, não necessariamente por esses tamanhos aqui, mas eu coloquei esses aqui que eu achei um exemplo legal. Então, a gente tem aqui vários breakpoints para determinados dispositivos. Então, por exemplo, aqui os celulares, né? A maioria dos celulares vai cair aqui. Aqui, a gente tem... Ah, tá, outro ponto, eu ultrapassei um pouquinho, né? Mas tem o max width aqui, né? A parte do pixel que eu falei. O Media Query, ele trabalha com a questão ali da viewport. Então, a sua viewport, deixa eu ver, acho que eu não vou conseguir encontrar o tamanho da viewport. Deixa eu ver. Aqui. Aqui a gente pode ver, eu vou estar colocando as coisas no tamanho de cada viewport. Então, ó, aqui a gente tem 320 de largura, certo? Ou seja, 320 ele está dentro de 600 pixels, né? E ele trabalha aqui com os pixels mesmo. Então, é mais ou menos, eu acho que o principal ponto que a gente pode utilizar os pixels é justamente aqui. Você tem os celulares, né? Eles normalmente, você vai ter ali a largura e a altura dele, normalmente vai estar em pixel mesmo. E aí, com isso, você consegue atingir certinho. Então, tipo, 375, 425. Inclusive, pode até ser possível vocês escreverem Media Query com esses valores aqui, que tem do próprio inspecionador, né? Que pode ser interessante, talvez. Então, vocês não são obrigados a usar esses aqui que eu mostrei. Mas esse que é o ponto. Então, vamos lá. Eu coloquei que essa Media Query aqui vai ser aplicada apenas quando a viewport tiver uma largura máxima de 600 pixels. Então, por exemplo, aqui ela vai se aplicar. 375 também vai, 425 também vai, mas já nesse outro aqui, ele tem 768. Então, qualquer estilo que eu botar aqui não vai se aplicar para esse ponto aqui que eu coloquei, que é o tablet, né? E aí, por isso, a gente já escreveu outro. Então, agora, ao invés de ser no máximo 600 pixels, a gente coloca que são no mínimo. Então, tudo que tiver no mínimo 600 pixels vai receber esse estilo aqui. Porém, aquele ali, na verdade, ele está em 768, né? Então, ele não caberia nesse aqui, e sim nesse aqui. E por aí vai, sacou? Então, tipo, vocês vão descrevendo a largura ali que você deseja com o Media Query. E aí, o estilo que você bota dentro aqui vai ser aplicado e, inclusive, vai sobrescrever os estilos já existentes. Então, é justamente por isso que isso aqui é muito útil para responsividade. Então, tipo, sempre chega um ponto que, tipo, você não consegue realmente lidar com as coisas ali na tela, né? Então, você vai ter que aplicar estilos, às vezes, totalmente diferentes do que você tem atualmente, para você poder, enfim, trabalhar com o seu design, né? Tá, deixa eu ver. Ok. Mas aí, sacar a questão do pixel, porque, tipo assim, a viewport, ela é meio que medida de acordo com os pixels. Então, a partir daqui, a gente consegue ter uma boa utilização dos pixels, né? Então, aí isso aqui é bem interessante. Fechou? Tipo, tem alguma dúvida, alguma coisa que eu falei muito rápido? Ô, Pedro, o que é viewport mesmo? A viewport é o tamanho da tela do seu navegador. Então, tipo, ó, essa parte aqui, em que tá justamente o Teams aqui, por exemplo, né? Então, tipo, toda essa parte aqui fora, essa parte de cima, né? É o viewport. Então, e fora essa parte de baixo aqui também, que é do navegador, né? Então, toda a área realmente onde o site vai estar aparecendo, saca? Isso é a viewport. E aí você tem a viewport tanto para altura quanto para largura, que é justamente, né, o VW para largura e o VH para altura. Aí é esse que é o rolê. Então, a princípio... tá, certo. Aí, tudo bem para todo mundo? Tem mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Nessas... Como é que é? Media Query? Media Query. Uhum. Tem alguma coisa que costuma dar conflito, por exemplo, entre uma e outra, que é bom evitar? Porque, por exemplo, eu fiquei na dúvida desse minimum width de 600 para 768. Porque, para mim, se tivesse 800, entraria nos dois. Sim. Tem alguma coisa então, de... como é que ele funciona? Normalmente, ele vai seguir de baixo para cima, saca? Então, por exemplo,
aqui eu coloquei tudo que tiver o max width de 600 pixels, né? Então, tudo que tiver entre 0 pixels e 600 vai cair aqui. Aí aqui a gente já coloca no mínimo. Então, assim, se eu não tivesse esses de baixo aqui, de fato, esse aqui ia cair para todos para frente, né? Mas como eu adicionei esse daqui, então esse de 600 vai estar no intervalo entre 600 e o 768. Eita, porque é esse que é o rolê, sacou? Uhum. Então, quando você bota no mínimo aqui e o mínimo aqui também, ele vai ficar no intervalo entre os dois. E aí, pra frente é a mesma coisa, sacou? Então, a estrutura disso aí é basicamente um switch. Pode-se E dizer aí? que sim, tipo, ele vai Então, em ver, nenhum tipo, caso, ele já exclui o resto. isso, ele já exclui o restante. É meio que isso. Perfeito, então, obrigado. Certo. Mais alguma coisa? Acho que não. Ok. Então, passando mais pra frente. Aí, lembra da parte que eu falei, tipo, que o Media Query também é um pouco perigoso, né? Porque às vezes a gente vai criando muita coisa ali, criando diferentes propriedades no Media Query e tal. Só que às vezes nem precisa disso, sabe? Tipo, por exemplo, digamos que você tem, sei lá, uma caixinha ali na tela e você quer que essa caixinha se adapte, né, com o tamanho da tela. Você não vai escrever, tipo, um Media Query para cada width, tipo, para cada largura, né, que você quiser, tipo, ele atingiu aqui 768, então agora ele vai ter esse tamanho. Ele atingiu esse daqui nesse tanto, então agora ele vai ter esse tamanho. Se você fizer isso, velho, você vai escrever, tipo, uns arquivos de CSS gigantescos e que vai ser muito difícil de dar manutenção depois. Então, no geral, algumas coisas você consegue resolver até usando as próprias propriedades. Então, como eu coloquei aqui, né? Não defina tamanhos fixos. Então, tipo, no geral, você não vai querer, por exemplo, aqui no Teams, a gente tem essa caixinha aqui que tem vocês, né? Então, essa caixinha, ela tá mudando de tamanho conforme eu tô aumentando. E assim, pode ser que ela tenha só um tamanho 100%, né, entre essas duas coisas aqui, mas eles também podem só ter determinado, tipo assim, ó, ela vai ter no mínimo tantos pixels, então se eu diminuir, eu acho que até, deixa eu ver, até que eu não consigo diminuir mais. Então quer dizer que essa caixinha atingiu o mínimo possível que ela pode ter. Então, no mínimo ela vai ter isso aqui, mas conforme eu cresça, ela vai ir crescendo também. Porque não importa o tamanho dela, né? Se for maior do que o mínimo, tá tranquilo para ela crescer. É meio que esse que é o ponto. Da mesma forma, o máximo. Então, por exemplo, não sei se vocês viram aqui, ó. Eu acho que essa paradinha aqui no meio, ele também cresce um pouco. Deixa eu ver se ele cresce mesmo. Isso, cresceu. Então, ele também tem o mínimo dele, ó. Vocês viram que quando eu cheguei aqui, ó, ele começou a meio que quebrar um pouco para lá, ó. Então, ele tem o mínimo necessário para ele. Mas, da mesma forma, quando eu cresço tudo, ele não vai até o final e tal, porque ele também tem um tamanho máximo. Então, aqui, se você colocar que ele vai ter um tamanho máximo de tal e um tamanho mínimo de tal, os dois vão se aplicar, né? Então, ele vai ter no mínimo tantos pixels ou tanto RAM, sei lá, quantos você quiser. Mas ele também pode ter um máximo para que ele não cresça absurdamente sem que você possa controlar. Mas o ponto é esse, ó, tipo, sem Media Query você já consegue fazer com que alguns elementos se adaptem à tela sem que você tenha que, tipo, tentar adivinhar qual é o momento em que ele vai quebrar, saca? Então, assim, antes de você chegar no Media Query, o ideal é que você veja se não é possível fazer isso sem que você tenha que mexer no Media Query de fato. Ele é, tipo, para pontos mais específicos mesmo, assim, que realmente não rola, né? Alguma dúvida até aqui? Você vai mostrar, né, como definir máximos e mínimos, né? Aham. Tá. Vou mostrar. Tá, então vamos passar mais pra frente agora. Aqui é um ponto que é, tipo, muito interessante. Tipo assim, eu imagino que vocês já chegaram a ver Vocês já chegaram a ver essas duas propriedades aqui, na verdade? Display Flex, eu imagino que já. Mas o Flex Wrap, vocês já viram? Cara, a gente viu como a gente viu as unidades de medida, sabe? Foi meio que jogado, assim. Pelo menos. Ok. Foi mais ou menos isso. Tá, Então, assim, o Display Flex, eu imagino que vocês lembram, por exemplo, que, sei lá, quando você tem uma div e tem vários elementos dentro dela, aí você bota Display Flex,
os elementos vão ser jogados lá para frente, né? Porque eles vão estar, tipo, numa linhazinha, assim. E aí, qual é o problema disso? O problema é que, sei lá, digamos que você tenha, tipo, vários elementos, você não vai querer que os elementos, tipo, vá lá para fora da sua tela e o usuário tenha que, tipo, arrastar aqui embaixo para poder chegar lá, né? Normalmente, você vai querer que os seus elementos vá para baixo. E é justamente isso que o FlexWrap faz. Então, se você bota aqui o FlexWrap, vai receber wrap. Quando o seu elemento passar do tamanho do elemento pai dele, ao invés dele, tipo, só, tipo, fazer de tudo para vazar mesmo, para fora, ele vai ir para baixo. Então, isso já evita, tipo, diversos problemas de responsividade também. Porque, no geral, uma boa parte das coisas que vai acontecer é que vocês vão ter, sei lá, tipo, vários quadradinhos assim, e os quadradinhos não vão estar encaixando direito na tela. Mas se você colocar como wrap, então quando eles atingirem o tamanho máximo ali da tela, ou então do elemento pai, ao invés de eles irem para frente, eles vão descer para baixo. Tem um guia ali de Flexbox que o Bruno mandou. E aí vocês podem dar mais uma olhadinha nisso. Mas eu também vou mostrar um pouquinho ali na frente. Mais entendido isso daqui? Tranquilo? Pessoas, alô? Ok, tem um sim. Tranquilo, então tranquilo. Fala por todos. É isso. Então, beleza. Com isso, enfim, era só isso que eu queria mostrar para vocês nos slides. Então, de verdade, Media Query, unidade de medida e algumas propriedades de Flex, é só isso que você precisa para você poder fazer um design responsivo, tipo, um site responsivo, né? E aí, mas o que acontece? Tem o outro ponto, né? Que é o ponto que eu não vou falar aqui na aula, porque não diz respeito a gente. Mas é o próprio design. Então, tipo assim, quando você está tipo, fazendo um site, normalmente a gente segue um design que nos foi dado, né? Então a gente vai só replicar, tipo, uma fotinha ali de como deve ser e a gente replica no nosso site. Eu acho que um ponto importante é esse, tipo, o design também tem que estar de uma maneira que ele possa ser responsivo, né? Porque isso tipo, é prejudicial, sabe? Tipo, tem alguns sites que simplesmente não são feitos para funcionar responsivamente. E aí esse é o ponto que, tipo, entra realmente os designers, né? Então, não só a gente, mas também quem faz design e tal, quem desenha sites, eles também têm que ter uma ideia ali de como que eles querem que a parada fique responsiva, né? Então, apesar de, tipo, a gente poder fazer, né, os truques aqui e tal, o ideal é que o seu design já esteja feito ali certinho, bonitinho, para que ele possa se tornar responsivo. Então, tipo, então esse que é o ponto, assim, aqui na aula eu vou dar preferência por mostrar o que a gente, como programador, pode fazer. Mas vocês também podem cobrar, tipo, dos designers de vocês aí em algum momento. Tipo, véi, esse design aqui tá foda, sabe? Tipo, não tem como fazer ele ficar responsivo. Então, aí esse aqui é o ponto, saca? Então, tipo, nem sempre a responsabilidade é a culpa do programador. Eu acho que às vezes a galera do design vacila também. Mas enfim. Só fazer uma pergunta. Essa parte do design, quem faz isso é a própria CJR ou é a empresa júnior de artes lá? Normalmente a gente tem a parceria com a Lamparina, não sei se vocês já ouviram falar, mas no geral, na negociação, a gente sempre empurra para o cliente, tipo, ó, a gente não faz design. Então vocês podem ver isso com a Lamparina e tal. Mas aí, assim, às vezes os clientes não querem, né? E aí a gente é meio que obrigado a desenhar o design, mas no geral, a gente não faz, não, saca? Tipo, a preferência é que outras pessoas fazem e a gente só aplica. E aí a Lamparina, eu acho que eles já fazem um bom trabalho, tipo, eles já mostram, tipo, tanto como vai ser no PC quanto no celular e tal. Aí você fica mais tranquilo mesmo. Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Tá, na maioria das vezes vai usar Bootstrap para responsividade. Bootstrap é mais importante, igual mão na roda, por favor, não façam isso. Então, o Bootstrap é porque ele, assim, o Bootstrap ele é um framework, né? Então, ele vai ter meio que várias paradas prontas, assim, que ajuda, de fato, na responsividade e tal. Então, assim, se você estiver utilizando o Bootstrap, ele vai te ajudar. Tipo, o Bootstrap ele já tem várias coisas prontas nele que já vão estar feitas para funcionar bem
no PC e no celular. Inclusive, tem uma coisa interessante, o Bootstrap ele parou de utilizar pixels, eu acho que eles utilizavam bastante pixels nos seus elementos prontos, né? Eles passaram a utilizar RAM a partir de algum tempo aí atrás, que eu não lembro, mas também eu acho que eu posso colocar nos links de referência depois na wiki, aí vocês podem dar uma olhada. Aí eu não sei, é só uma coisa interessante, tipo, eles precisavam ser responsivos, né? Mas eles continuavam usando pixel. Então, tipo, com o RAM agora, eu imagino que o trabalho deles tá bem, tipo, mais fácil, né? Mas, assim, eu também não sou o maior fã de Bootstrap, tá? Eu não gosto, eu gosto de fazer as coisas na mão mesmo. Mas, sério, não usem o Important. Não façam isso. Mas é isto. Então, vamos lá. Mas então, entendido, né? Então, ó, a gente tem um trabalho muito importante na responsabilidade, mas vocês também podem dar uma cobrada nos designers para eles fazerem as paradas bonitinhas pra gente. Então, dito isso, a gente pode passar para a prática mesmo, né? Então, eu preparei uns 2 exemplozinhos aqui, e aí neles a gente vai ver todas as paradas que eu já mostrei. Então, deixa eu abrir com o Live Server aqui. Tá, então eu tenho aqui, ó, duas divs. Uma div tá por cima da outra, né? Então eu coloquei aqui, uma é a div pai e a outra é a div filho. E aí eu dei aqui umas propriedades para elas, né? Então, tipo, background color e um tamanho para elas, né? Beleza, então tá. Deixa eu ver, tem algumas partes aqui que não são importantes para vocês, então, tipo, vocês podem ignorar, por exemplo, esse position absolute, esse position relative aqui. Eu só fiz isso para eu poder, tipo, ter a caixinha ali no final, sabe? Para eu poder explicar direitinho para vocês. Mas vocês podem ignorar isso aqui, inclusive não façam. Mas, enfim, só o que importa é a parte que está aqui embaixo. Então, tá. Então, eu queria passar um pouco, então, pelas unidades de medida. Então, primeiro o pixel, né? O pixel já está ali, já dá para a gente ver. Então, inclusive aqui eu botei max, né? Mas deixa eu deixar com o width e o height mesmo. Deixa eu ver. Certo. Então, o pixel está aqui. Ele é a unidade fixa, como eu falei, né? Então, tipo assim, não importa o que eu faça em lugar nenhum, ele vai ter o mesmo tamanho aqui. Inclusive, olha só, quando eu chego em determinado ponto, ele vê que, tipo, a caixinha aqui tem 800 pixels e não cabe 800 pixels aqui. Então, o que ele faz? Ele joga para lá. Aí você tem que usar o scroll para você poder ir para lá, né? Tipo, esse é o primeiro ponto em que, tipo, o pixel pode ser meio ruim, saca? Porque às vezes no celular, às vezes quando você diminui, as outras unidades de medida se adaptam melhor até com isso. Mas mesmo com as outras unidades, vocês ainda vão ter esse problema do scroll, né? Porque, como eu falei ali, o width e o height estão sendo colocados de maneira fixa. Então, independente do que acontecer, eles vão ter esse tamanho aqui. Então, o primeiro ponto, então, é esse. Tipo assim, o pixel, às vezes, você pode utilizar ele tranquilo, sabe? Tipo, você bota aqui 800 pixels e tal. Não tem tanto problema assim. Mas aí, aí, assim, no geral, realmente, o ideal é o RAM, porque o RAM, ele vai ainda se adaptar no celular. Então, tipo assim, se eu botar 800 pixels aqui, é como eu falei, no celular, ele vai estar muito parecido com o que está aqui. Mas se você botar, tipo, o equivalente a 800 pixels em RAM, o que vai acontecer é que esse equivalente ele vai ser um pouco menor no celular, porque o celular tem a medida ali do HTML um pouco menor também. Então, ele já vai se adaptar um pouco melhor sozinho, saca? Então, esse que é o ponto do porquê às vezes o pixel não é tão legal. Mas a gente pode contornar algumas coisas. Então, já fazendo o link com aquela parte ali das propriedades, vocês até viram que eu tinha esquecido aqui no exemplo, né? Que eu tinha colocado um max. Então, por exemplo, se eu botar aqui que o meu width vai ter, tipo, no máximo 800, você vai ver que ele, tipo, não vai mudar muito, mas ele também, ele continua a mesma coisa, sacou? Então, tipo, no máximo ele vai ter 800. Mas o que acontece agora? Vocês perceberam que o scroll não tá aparecendo? Porque eu coloquei que ele vai ter no máximo 800 pixels, mas eu não falei, tipo, quanto que ele vai ter no mínimo, saca? Então, ao invés dele, tipo, só ir se jogando lá pra frente e aparecendo o scroll, ele só se adaptou ali ao tamanho que eu coloquei pra ele, saca? Então, ó,
ele ainda tem no máximo 800 pixels, então até ela atingir 800, ele vai parar de crescer. Mas se eu diminuir, ele vai meio que se adaptar ali a essa coisa. Então a mesma coisa vale para o height, porém acho que no height eu não sei se eu vou conseguir fazer direito, deixa eu ver. Se eu colocar que ele tem um max height de 500... Eita, alô? Ixi, sumiu. Ah, tá, é verdade, eu botei o max height de 500, mas no caso, o height eu acho que ele não tem o mínimo, então ele acabou que ficou invisível. Deixa eu ver aqui. Se eu botar um min height de 100 pixels, por exemplo. É isso mesmo, tá. Como eu botei só o max height, no caso da altura, né, ele não cresce automaticamente, que nem a largura, né. Então, aí ele acabou que ficou invisível, porque ele ficou, tipo, fininho. Mas esse é o ponto, ó. Então, tipo, eu coloquei que ele tem no mínimo 100, no máximo 500. E aí, então ele é capaz agora de crescer entre esses dois valores aqui. Porém, eu não sei bem como eu posso fazer agora para reproduzir isso. Mas eu acho que já deu para dar uma sacada de mais ou menos como é que funciona a parada do min e do max, né? Ou tem alguma dúvida? Deu pra entender por aqui. Certo, mais alguém? Tipo, tá, todo mundo aqui entendeu mesmo? Certo, então eu acho que o silêncio é assim, todo mundo tá manjando agora de min e de max, e não vão mais deixar estilos fixos, tamanhos fixos nas suas divs. Beleza. Então, fechou. Então, a gente já passou aqui pelo min e pelo max, né? E pelo pixel, né? Agora eu vou mostrar um pouco como é que é o funcionamento do RAM. Então, eu vou deixar o estilo fixo de novo aqui só para eles ficarem no tamanho certinho mesmo. No tamanho que dê para visualizar, né? Mas beleza. Então, primeiro ponto que eu tinha falado, o RAM, ele é equivalente ao tamanho ali da fonte do elemento HTML. Ou seja, então digamos aqui, eu vou escrever um texto aqui nessa divpy, por exemplo. Então, olá. Ali, olá. E aí eu venho aqui na divpy e eu digo que ele vai ter, sei lá, um font size de 1 RAM. Não mudou nada. Isso porque, tipo, por padrão, todas as fontes, né, já vão ter o tamanho ali do HTML. Mas agora, quando eu coloco um RAM, significa que ele é exatamente o tamanho do HTML. Ou seja, se eu vir aqui em cima e colocar, tipo, HTML, e aí vou dizer o font size. O font size dele agora vai ser 20 do HTML, 20 pixels. Ele cresceu. Então, tipo, o RAM, ele é equivalente a justamente isso daqui, do HTML. Então, se eu colocar 2, agora ele vai ser o equivalente a 40 pixels, que é o dobro, né? Então, 40 pixels de fonte. Deixa eu ver se eu consigo inspecionar aqui para mostrar. Não consigo, porque não é um H1. Deixa eu ver se eu botar aqui. O H1 ele tem... o H1 tem o próprio estilo. Enfim, deixa pra lá. Mas deu pra sacar, né? Tipo, isso daqui é o equivalente a 40 pixels. Porque é o dobro, né? Então, 2 RAM de 20 pixels. Então, é o dobro dele. Então, se colocar, tipo, 1.5, vai ser, tipo, 20 mais um pouco, mais a metade de 20. Então, vai ser 30, né? Por aí vai. Então, esse é o principal ponto aqui do RAM. E eu acho que é por isso que ele é, tipo... Por isso que eu gosto mais dele, normalmente, do que do M, né? O RAM, ele vai estar ali, realmente, de acordo com o elemento padrão aqui. Então, tipo, por padrão, ele começa no PC como 16. Eu acho que no celular é um pouco menor do que isso. Então, tipo, tudo que você colocar como RAM no celular vai ser um pouquinho menor. O que é bom, porque o celular é menor, né? Então, acho que esse é o principal ponto aqui. Então, vocês sacaram agora mais ou menos como é que funciona o RAM. Então, por exemplo, eu posso até, acho que dar um exemplo aqui com tamanho. Se eu colocar um RAM no width, ele vai ter 16 pixels de tamanho. Não, ele tá como 12, olha só. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver. Ele ficou como 12 porque eu botei 12, é verdade. Sacaram? Então, tipo, ele vai ser sempre com base nesse valor aqui. Então, se eu botar 16 agora no HTML, ele vai ter 16.
Se eu botar 500, como estava antes, ele vai ter 500 e o texto vai estar gigantesco. Mas ele vai ter 500 de tamanho, saca? E aí, esse que é o ponto. Então, o RAM, ele é de acordo com o tamanho da fonte que tiver no HTML. Entendido? Tem alguém que Entendido. levanta a mão aqui. Sim, eu tenho uma dúvida. Quando você coloca o máximo e o mínimo de tamanho na DivPy, a div filho, ela também respeita esse limite? Ou tem que colocar para ela Então, também? não. Isso aí vai entrar a outra parte ali. Lembra que eu mostrei, tipo, o Flex Wrap? É justamente por causa Sim. disso. Os filhos, normalmente, eles não vão respeitar muito bem a questão ali do pai. Mas aí eu já vou chegar nesse ponto. Beleza. Beleza? Aí eu já dou um toque nisso. Mas não, eles não costumam respeitar. Então, eles são desobedientes. Beleza. Aí, with defeats, tá. Então, voltando a esse ponto aqui. Então é isso, tipo, entendido, né? O RAM, ele é exatamente o font size aqui. Então, tipo, 2 RAM vai ser o dobro, por aí vai. E o 1 RAM vai ser exatamente o tamanho ali. Certo. Aí, feito isso, deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. Tá, tem o M também, né? Vamos chegar no M, então. O M, como eu falei, ele recebe... ele é de acordo com o tamanho da div Py. Então, o que acontece? A minha div Py aqui, ó, eu botei que o font size dela é 1 RAM, né? Então, o que acontece? Ele vai ter exatamente 16 pixels, certo? Então, se eu vir aqui no filho e dizer que ele vai ter... deixa eu escrever alguma coisa aqui nele. Oi. Tá. E eu colocar aqui que o filho tem font size de 1 RAM também. Ele vai continuar com o mesmo tamanho, 2 RAM, mesma coisa, porque ele é equivalente ao tamanho do elemento root. Esse que é o ponto do HTML. Agora, se eu boto M, o que acontece? Ele também não mudou, porque agora esse font size aqui é exatamente o mesmo do pai dele, que é 1 RAM, que é 16 pixels. Então, se eu coloco aqui, tipo, 2M, ele vai ser o dobro de 1 RAM, que é 16 RAM, saca? E aí, eu vou mostrar, então, agora o porquê que eu não sou tão fã do M. Porque, tipo assim, beleza, eu tenho aqui 2M, e aí vamos dizer que agora a gente tem o M aqui também. Então, eu vou ter, tipo, 2M aqui. Não sei se vocês notaram, mas, tipo, esse daqui é um pouco mais... Esse daqui é maior do que aquele. Porque, tipo, eu coloquei 2M, então, tipo, o body aqui, eu imagino que ele também tá com 16 pixels, que ele é o elemento pi dessa div, né? Então, ele é o que tá acima aqui. Então, o body tem 16 pixels. Eu coloquei 2M, então ele vai ter 32. Agora, no filho, eu vim e coloquei 2M. Então, ele vai ter o dobro do pai dele, que tem o dobro do pai dele. Então, saca? Tipo, vai criando esse efeito em cascata que ele vai meio que tipo, fazendo essas coisas esquisitas, tipo, ele vai crescendo e tudo mais. Então, tipo, esse é um exemplo bem simples e normalmente eu acho que a gente não ia se confundir com isso, mas, sei lá, se você começa a trabalhar com o tamanho mesmo das coisas com M, pode ser que aconteça algumas coisas esquisitas, tipo isso que eu tô falando. Então, tipo assim, dá para usar tranquilo, é só você também estabelecer, né, um padrão certinho e tal, você consegue utilizar. Mas tenham em mente que ele pode ocorrer esse tipo de coisa. Então, tipo, começou ali no 16, aí é o dobro, agora é 32, aí é o dobro, agora é 64, por aí vai. Mas aí vocês entenderam agora o M, como é que funciona? Deixa eu ver. Boa pergunta. Tá. Certo, sacaram então, né? Então o M é de acordo com o primeiro elemento, o elemento pi. Então é o elemento que está logo acima desse que você tem aqui. Em resumo, é isso. Então, o pai dessa div aqui é o body. Né? O pai do body é o HTML. E por aí vai. Então, fechou? Tá. Então, nenhuma dúvida em relação a isso, certo? Tranquilo. Beleza.
Tá, então a gente fechou agora o RAM, pixel. Falta... Ah, tá, o VH e o VW. E a porcentagem. Então tá. Vocês lembram que eu tinha falado que o VH e o VW é em relação ao tamanho da viewport, que é justamente essa área aqui do navegador que a gente pode ver o conteúdo do site. Então, o que acontece, por exemplo, se eu botar aqui esse width, que ao invés de 800 pixels, ele vai ser 100 VW. Ele vai atingir todo o tamanho da viewport, saca? Então, independente do quanto que eu diminuo aqui e tal, ele vai estar sempre com o tamanho todinho dela ali. Então, por exemplo, eu lembro que eu tinha falado sobre a navbar aqui. Normalmente, a navbar, você vai querer que ela tenha ali a largura todinha da tela, né? Então, para uma navbar, sem VW, é muito bom. Mas aí, da mesma forma, tipo, se você não quiser isso, você pode botar, tipo, 50, saca? Ele vai ter metade da viewport. Então, eu vou redimensionando aqui. E ele vai crescendo mais porque a metade, né, também aumentou. Se eu diminuo, ele vai diminuindo porque diminuiu. E a mesma coisa se aplica para o height. Então, se eu colocar aqui que eu tenho 100 VH, que é em relação à altura da tela. Então, agora o height dele vai ter tudo isso aqui, que é a altura todinha. Então, independente do quanto que eu redimensione aqui e tal, ele vai ter a altura da viewport. E é esse que é o ponto. Da mesma forma, se eu botar 50, ele vai ter metade da altura, e é isso aí. Sacaram o VW e o VH? Ô, Pedro, uma dúvida. Eu tava fazendo o programinha lá que vocês falaram pra fazer do formulário, e eu criei um header e ele não tava cobrindo tudo lá em cima. Ele tava deixando uns pedacinhos do lado esquerdo e direito dele. Nossa, perfeito. Sacou? Você lembrou a parada que eu pulei. É isso? Não. O VW, Quer na dizer, verdade, eu acho né? que se você usar, vai dar certo. Mas ainda tem um problema. Por que eu fiz? Eu peguei o body e aí eu, tipo, eu coloquei margem, margem 0, sacou? Eu meio que Exatamente. estiquei ele. Tá certo. Esse é um ponto que eu esqueci de falar. Acho que era pra eu ter falado dele primeiro. Mas, enfim. O que acontece? Normalmente no CSS, todos os elementos ele tem os próprios estilos. Saca? Tipo, o body ele tem os próprios estilos padrão dele. As divs têm os próprios estilos. O H1, o P, todos eles têm têm os estilos deles lá separados. Por exemplo, o H1 normalmente ele tem uma margem em cima e embaixo, né? Porque, sei lá, normalmente você quer que o título esteja separado das coisas, enfim. Então todas as coisas, todos os elementos têm os seus próprios estilos. Só que vários desses estilos, eles são muito inconvenientes pra gente. Então, o próprio body, como você falou, o body, ele tem um paddingzinho assim que atrapalha, né? Que não é necessário. Então, o que acontece? A gente costuma pegar todas essas coisas inconvenientes e tirar para todos os elementos. É isso que significa esse asterisco aqui. Então, para todos os elementos, eu quero que eles tenham padding 0, margem 0 e o box size em border box. E eu também coloquei aqui a fonte branca, né? Mas isso aqui não é necessário. Enfim, mas o ponto é essas três primeiras coisas aqui. Isso daqui, você provavelmente sempre vai ter nos seus projetos. Justamente por causa disso. Então, se eu tirar esse padding aqui, de todos os elementos... não, o padding era a margem, então. A margem, certo. Então, se eu não me engano, é o body mesmo. Ele tem uma margem padrão dele, ó. Você vê aqui, ó. E aí ele faz essa parada esquisita mesmo. Então, para a gente impedir essas coisas de acontecerem, você vai e diz logo que todos os seus elementos vão ter uma margem e o padding de 0. Porque, normalmente, margem e padding, você que vai querer definir, né? Você não vai querer, tipo, usar o padrão. Então, no geral, a gente define eles como 0 aqui, para todos os elementos, para que não ocorra esse tipo de problema, tipo esse da navbar aí que você teve. Aí entra o outro ponto aqui, o box size em border box. Ele é uma parada que assim, eu encontrei até um link aqui que pode explicar melhor, mas o que acontece? Digamos assim, você tem a sua div lá, e aí ela tem o conteúdo dela, né? Aí ela tá dentro aqui do container py, né, nesse exemplo aqui,
e ela tem 100% do tamanho do pai dele. Aí, beleza, fechou, né? Aí você, digamos, você queira ter um pairing no seu negócio. Você vai lá e adiciona um pairing. O que acontece? Ele vai lá para fora. Por causa justamente dessa propriedade aqui. Por padrão, ela meio que só se importa com... Tipo assim, ela vai meio que somar, sabe? Digamos assim. Então, se você adiciona um pairing de 5 pixels, ela vai ser 100% mais 5. E aí ele vai ficar vazando. Inclusive, eu acho que isso também deve dar problema em questões de navbar. Tipo, se você bota ali que ela vai ter 100 VW, mas talvez o VW eu acho que não dê esse problema, né? Se você usar 100% vai dar. Mas isso, e aí ele vai meio que somar e vai vazar para fora. O Border Box meio que conserta isso. Ele, tipo assim, esse width ele vai ser meio que tipo absoluto, digamos assim, né? Então ele vai ser com certeza 100% do pai, independente das coisas aqui, né? É meio que esse que é o rolê do Border Box. Depois vocês podem dar uma olhadinha nos... Eu vou botar esse link aqui também lá para vocês verem uma explicação um pouco melhor. Mas, no geral, essas 3 coisas aqui vocês vão querer ter no início do projeto de vocês. A primeira coisa que vocês vão fazer é tirar o pairing, tirar a margem e colocar todos os box sizing para ser border box, porque atrapalha muito isso daqui, velho. Isso daqui, tipo, você vai desenvolvendo as paradas e aí do nada começa a aparecer uns scrolls, assim, que você não sabe de onde surgiu. Normalmente é por causa desse border box aqui. Ô Pedro, o que você estava falando lá dos filhos não respeitarem os pais, que você está falando do flex wrap, se encaixa nesse box sizing também? É parecido? Ou não Mais tem ou nada a menos. ver? Porque, por exemplo, às vezes o filho, ele vai ter, normalmente ele vai ter os próprios conteúdos, né? Na real, inclusive, eu posso mostrar aqui, ó. Vamos ver o que acontece se eu botar, tipo, além dessa div filho, eu vou botar mais, tipo, 5 divs filho. Notou o que aconteceu? Tipo, tá com border box, mas só tem um aqui, aparentemente, né? Mas se a gente olhar aqui, ó, eles estão tipo, tá, é porque eu botei o position absolute, né? Deixa eu tirar o position absolute. Olha aí, ó. Então, tipo, eles estão só se replicando lá para baixo e tal. Eles não respeitam, independente dessa parada, sabe? Isso normalmente se aplica mais em relação... Eu acho que a questão ali realmente da margem e do pairing, né? Porque ele vai começar... Por exemplo, quando você bota um pairing, você meio que aumenta um pouco... sem o border box, você vai meio que aumentar um pouco o tamanho, né? Então, deixa eu ver. Se eu botasse um pairing nesse pai... Então, pairing de 20 pixels... Tá. Ele acabou que não aumentou, mas no caso, tipo, de você estar ali exatamente no tamanho da tela, aí eu botei o negócio. Se eu botasse, tipo, vamos ver o que acontece com 100%. Tá. Com 100%, ele vai crescer, e aí, tipo, os filhos, eles vão começar a meio que ocupar um espacinho, sabe? Então, ó, o meu width, ele tem 100% da tela, mas o meu filho, ele tem o tamanho dele específico aqui, né? E aí, quando eu boto margem ainda, se eu passar desse tamanho, por causa do margem, ele vai começar a ir lá para fora. Tipo, eu não sei se ficou muito claro isso, mas em resumo, respondendo a pergunta, não. O border box ele ainda não resolve esse problema. O filho continua ele continua passando para frente do pai, basicamente. Aí mais para frente eu vou dar mais alguns exemplos com isso, aí acho que vai dar para sacar melhor. Tá, então deixa eu ver. Faltou porcentagem, né? Deixa eu ver. Tá, não, mas primeiro, todo mundo aqui sacou essa primeira parte aqui dessa parada aqui de resetar os valores das paradas, entenderam? Sim, ok. Então, tipo, isso é uma coisa que, de verdade, vocês podem falar, vou fazer um site? Primeira coisa, vai lá no seu estilo, bota isso aqui, porque vai ajudar muito, vai impedir vocês de terem vários problemas depois. Tá. Feito isso, deixa eu ver, eu tinha esse outro exemplo aqui, vamos ver o que acontece. Eu não lembro direito.
Ah, tá. Aqui eu acho que eu ia dar o exemplo justamente ali do flex. Olha só. Não sei se vocês... deixa eu tirar esses ois e olados daqui. No slide lá, eu coloquei que algumas propriedades podem te ajudar com alguns problemas, né? Então, como eu falei, ali, o que eu botei aqui? O display flex e o flex wrap. O que acontece se eu tirar esse flex wrap? Olha lá. Tipo, os elementos estão aqui, né? Mas eles estão, tipo, indo a... Quer dizer, nesse caso aqui tem poucos, né? Deixa eu botar mais. Div vezes 20, sei lá. Vamos ver. Deixa eu ver, o filho eu botei com Edith. Ele tá meio que se adaptando, eu acho, os filhos. Deixa eu ver se tá todos eles aqui. Não tá, né? Até que tá. Eles acabaram se adaptando aqui. Mas, por exemplo, imagina que a gente tenha textos dentro desses filhos. Tipo, as coisas vão começar a ficar esquisitas, né? Então, deixa eu ver se eu botar um oi aqui e um oi aqui. Aí, tá vendo? Aí eles começam a fazer essas paradas. Tipo, eles não respeitam o espaço de ninguém, basicamente. Todo mundo vai estar meio que brigando ali pelo espaço e tal. E aí, isso normalmente não é o que você vai querer. Então, quando você atinge determinado ponto ali onde eles já não cabem mais juntos, para responsividade, o que tu vai querer é que ele vá lá para baixo, né? Porque para que você possa ver eles meio que horizontalmente. Então é meio que isso que o flex wrap faz. Se eu boto flex wrap, assim que eles atingirem, tipo assim, a minha tela agora, eu não sei exatamente quanto ela tem. Ela tem 660 de largura. Então, tipo assim, assim que ele atingir 660, tipo, ele colocou um elemento aqui, aí foi 300. Colocou mais outro, foi mais 300. Se colocar mais um e passar do limite da minha tela, ao invés dele só ir colocando mais e tentar encaixar eles desse jeito, ele vai crescer para baixo. Então, é meio que isso agora. Então, agora cabem 2 de 300 de tamanho aqui, ó. Se eu aumentar mais, cabem 3. Mas se eu diminuir muito, cabe só 1. Saca? Acho que isso é uma das coisas mais interessantes, assim. Que, por exemplo, eu lembro que eu demorei para entender, tipo, eu achava que isso daqui a gente fazia com o Media Query, mas você não precisa, saca? Tipo, ele atingiu aqui 600, então agora eu vou diminuir o tamanho, sei lá, vou fazer alguma coisa mirabolante. Não, saca? Tipo, você só bota o flex wrap. Isso daqui já é, tipo, uma das principais coisas que vocês vão fazer quando a gente vai fazendo responsividade. Tipo, tem várias coisas, só que não cabe mais, joga para baixo. E aí, joga para baixo. E por aí vai. E aí, só com isso daqui, vocês conseguem fazer a parada meio que automaticamente. Tem uma margem passando aqui. Deixa eu ver se é por causa do gap. Não é por causa do gap. Eu não sei ao certo por que ele tá com esse scroll aqui embaixo. Mas mas sacaram? Então deixa eu ver. Width, tá, é porque eu não defini o width, né? Se eu botar... não, ele tá aqui já com 100 vedado. Não sei ao certo agora por que tá fazendo isso. Mas enfim. Mas vocês entenderam a parada do flex wrap, né? Então, tipo, isso é uma das principais coisas que vocês vão fazer mesmo também. Então, tipo, você tem conteúdo que não cabe. A primeira coisa, provavelmente, é jogar esse conteúdo lá para baixo. Porque faz mais sentido, né? Entendido? Então, sempre que vocês tiverem, tipo, várias caixinhas assim e tal, vocês provavelmente vão querer usar isso aqui para ficar mais simples a responsividade. Aí todos eles vão lá para baixo e aí aparece o scroll aqui certinho e tudo mais. Beleza? Tem um entendi. Tá, deixa eu ver agora o que eu tô esquecendo. Eu acabei, acho que ainda não falando da porcentagem, né? Mas a porcentagem, eu acho que, tipo, ela é até bastante intuitiva, né? Tipo, por exemplo, se eu botar aqui esses filhos aqui, ao invés de width 300 pixels, eles vão ter 30%. Então, tipo assim, a largura do pai agora é 522. Então, ele vai ter, todos os filhos aqui, eles vão ter o equivalente
a 30% de 522. E aí eles meio que se adaptam com relação a isso, né? Então, conforme ele cresce, eles vão crescer também, porque a porcentagem aumentou, né? Mas tipo, eu acredito que a porcentagem ela é bem intuitiva, assim, nesse quesito. Tipo, se eu botar 100%, todos os filhos vão ter toda a largura do pai. Se botar 50%, eles vão ter metade, por aí vai. Sacaram? Eu acho que com isso a gente fecha as unidades de medida e as propriedades que eu tinha falado do CSS, tudo bem? Então, tipo, aí eu acho que deu para dar mais ou menos um overview, assim, em relação das coisas, né? Então, eu imagino que agora vocês já têm uma ideia, mais ou menos, de cada unidade de medida, de como vocês podem fazer o uso delas, né? Então, tipo, sabendo dessa parada aqui de que o rem é sobre o HTML e o m é sobre o elemento pi, dá para você fazer algumas coisas diferentes, né? Então, tipo, você não precisa necessariamente também só tacar rem em tudo e esquecer das outras. Você pode, sei lá, misturar, enfim, o que você julgar mais interessante ali no momento. Mas acho que é isso, né? Fechou, então. Alguma dúvida até aqui em relação a tudo que eu falei? Então, tipo, sobre o FlexWrap, sobre... Eita. Data para entregar o formulário não é comigo. Cara, eu vou falar disso daqui a pouco, acho. Cadê? Tem aí, Vitor? Cadê? Ixi, eu não tô ouvindo, cara. Tá baixinho. Ele falou que vai falar daqui a pouco. Ah, tá. Ok. Então, fechou. Então, sem dúvidas, o Fernando entendeu tudo. Mas todo mundo entendeu, então, não tem nenhuma dúvida sobre o FlexWrap e como ele vai ajudar vocês, e nem sobre as unidades de medidas relativas, que vocês vão dar preferência, porque elas se adaptam aos diferentes tamanhos dos celulares, certo? Então, tudo entendido até aqui? Tranquilo. Certo. Beleza, então. Aí eu não sei, tipo, quais trabalhos mais vocês têm, mas no próximo trabalho, caso vocês tenham aí, tenta aplicar todas essas coisas, sabe? Tipo, lembra desse estilo aqui, e aí, assim, tenta, tipo, adaptar o design de vocês para ficar ali no certinho e tudo mais, né? Eu também vou mostrar o Media Query agora, e aí, para ficar mais claro, ele também. E aí vocês já tentam ir aplicando, saca? Porque, tipo, é inevitável. Tipo, se vocês não aprenderem agora, vocês vão ter que aprender depois. Então é melhor agora, né? Então, já tentem aplicar nos próximos trabalhos de vocês. Certo. Então, passando agora para o Media Query. Então, eu preparei uma outra parada aqui. Eu preparei um problema muito comum de responsividade, que é justamente navbar. Eu imagino que todo mundo aqui sabe o que é aquele menu de hambúrguer, certo? Que tem os 3 pontinhos ali, aí você clica nele e aí aparece as opções, só que num formato que fica melhor no celular, certo? Então todo mundo, eu imagino que conhece já, né? Ou já chegou a ver. Conhecem pessoas? Certo. Então, então vamos lá. Então a gente tem um problema aqui. A gente tem uma navbar e ela não é responsiva, porque quando eu atinjo um determinado tamanho aqui, olha só, ela começa a quebrar, né? E ainda pior, eu imagino, se eu colocar, tipo, isso num iPhone da vida, deixa eu ver. Olha lá. No iPhone X aqui, olha como ficou, tipo, ela começou a ir para fora. Esse menu aqui, desse jeito, não faz o menor sentido para celular. Então, tipo assim, tem algumas alternativas, né? Então, por exemplo, eu acho que daria para você, tipo, vir aqui, botar o FlexWrap, né? FlexWrap e Wrap. Aí eles vão tentar meio que se encaixar ali, né? Então eles já não foram mais tanto para fora da tela, mas ainda ficaram para fora por causa do texto, né? Enfim, ele realmente não coube aqui com FlexWrap. Também eu imagino por causa que a minha navbar tem um height definido. Se tirar esse height, deixa eu ver. Aí ele aumenta para encaixar melhor, enfim. Mas por enquanto eu vou deixar assim. Então tá, então esse é o nosso problema, né? Não tá responsivo isso daqui. E aí aqui não tem, tipo,
eu acho que é praticamente impossível você fazer isso daqui com propriedades normalmente, assim, sem que seja com o próprio Media Query que eu falei. Então, eu vou trazer aqui agora aqueles exemplos que eu tinha colocado. Eu vou trazer todos eles para cá. Vou colocar aqui embaixo. Vamos lá. A gente tem... Deixa eu só apagar essas paradinhas aqui. Certo. Então, a gente tem a nossa navbar e ela não está responsiva. Então, o primeiro ponto aqui é a gente entender quando que ela para de funcionar direito. Então, vamos ver. 425 pixels tá ruim. 768 no tablet, tipo, tá um pouco melhor. Mas ainda não tá bom o suficiente. Né? Então, eita, mas ele... Ah, tá, porque tá no modo de coisa. Tá, acho que aqui vai ser mais fácil. Então, vamos ver. Até onde que essa navbar funciona direito, ó. Parece que até, tipo, até os 600 pixels, ela para de funcionar bem no 549. Tipo, ela começa a ir para cima e tal, você dá uns rolês. Então, esse é o ponto que você quer quebrar, né? Então, assim, você poderia vir ali no Media Query, escrever, tipo, quando essa parada tiver pelo menos ali os 500 e tanto, era 530? Quando tiver o 530, eu quero que ele faça alguma coisa, né? Só que, como eu falei, se você fizer isso, você vai ter, tipo, 1 milhão de media queries em vários momentos. Então, a gente costuma usar esses breakpoints um pouco maiores aqui. Então, apesar de não quebrar quando está em 600, não custa nada a gente, tipo, mesmo em 600, a gente deixar o menu diferente, né? Então, eu venho aqui dentro de 600 e aplico os estilos que eu quiser. Então, por exemplo, eu já fiz o menuzinho de hambúrguer aqui, bem simples. E o que a gente vai fazer? A gente vai substituir. Então, ao invés de ter essa lista aqui, eu vou ter o meu hambúrguerzinho que eu coloquei aqui. Aí, tipo assim, por que ele não está aparecendo? Eu coloquei o display none. Eu não sei se já mostraram isso para vocês, mas se você bota display none no elemento, ele meio que quase deixa de existir aqui, sabe? Ele não aparece. Então, se eu botar display block, por exemplo, aparece lá, sacou? Mas eu deixei ele como none, porque inicialmente eu não tenho interesse nele, né? Tipo, mas conforme a tela diminui, eu vou querer que ele apareça. Então, beleza, eu quero que ele apareça em 600. Então, a gente vai e coloca aqui. O meu hambúrguer menu, eu posso até copiar aqui mesmo, ele vai ter o display block. E aí, pronto. Em 600 agora, a partir de... tudo que tiver abaixo de 600 vai ter o menu. Mas se eu aumentar aqui, passou de 600. Ele sumiu. Mas a gente tem ainda um outro problema, que é, por exemplo, os textos aqui em cima, né? Normalmente você vai fazer alguma lógica aqui para que quando ele clique no menu, ele apareça os textos em outro formato. Mas mas eu não fiz essa parte, né? Mas enfim. Outro ponto que a gente quer agora, a gente quer desaparecer com o conteúdo dali da navbar. Então a gente vem aqui na navbar e na UL, né? Porque assim, eu tenho uma nave, né, aqui, dentro dela a gente tem uma imagem, a gente tem uma UL com vários itens, e um desses itens também é o meu hambúrguer. Então eu não posso só, tipo, sumir com a UL toda, né? Eu tenho que diminuir somente com os LIs. Então eu vou aqui e coloco, então, navbar UL, mas além disso eu boto um LI na frente também. Então eu vou estar mexendo agora com os LIs. Eu posso usar meio que a mesma estratégia, o display none. Com isso, tá meio que resolvido, praticamente. Então, tipo, em 600 a gente tem aqui o menuzinho dessa maneira. Menos que isso, a gente tem o menuzinho de hambúrguer. E agora, eu imagino que no iPhone X ali, ok, agora já, tipo, tá muito mais, tipo, o cara de site que você abre mesmo, né? Tipo, esse é meio que o uso do Media Query, sabe? Então, por exemplo, agora, sei lá, digamos que eu queira outros estilos também, tipo, na tela maior zona, sei lá, não sei bem o que eu posso fazer, eu posso dizer, tipo, não sei, na maior tela eu vou querer que o color da minha navbar vai ser preto. Então, navbar vai ter um color black. Então,
em telas que tiverem no mínimo 1200, o texto da navbar vai ficar preto. E é isso, saca? Em resumo, é isso que é o Media Query. Tipo, tudo que você escrever aqui, quando ele cair na condição que você botou, vai sobrescrever as outras coisas que você escreveu. Então, a partir disso é que você vai fazer os ajustes necessários para responsividade. Então, tipo assim, sei lá, você tá montando ali e tal, você tem várias caixinhas, você usou o seu flex wrap e tal, deu tudo certo, mas sempre vai chegar alguma coisa, por exemplo, a navbar, que não vai funcionar direito só com as propriedades CSS, e aí vocês vão e apelam pro Media Query. Mas ele não é, tipo, a única ferramenta. Era meio que isso que eu queria passar. Entendido? Todo mundo sacou a parada do Media Query? Por isso, eu imagino que o Bootstrap deve ter a navbar dele lá, né? E eles já devem fazer todo esse rolê. Sacaram? Beleza. Tranquilo. Maravilha. Aí, cara, é isso. Tipo, o que eu queria passar para vocês hoje era, em resumo, isso. Então, para vocês conseguirem atingir os layouts responsivos, algumas propriedades específicas e, de preferência, unidades que sejam relativas, né? Então, normalmente, quando você não utiliza o pixel, a coisa vai se adaptar melhor. Então, em resumo, é isso. Alguém tem alguma dúvida agora em relação a, tipo, tudo mesmo que eu passei? Tem uma dúvida. Como é que você criou esse hambúrguer menu aí? Não entendi como é que faz ele. O que eu fiz foi, tipo... Normalmente tem outras formas de fazer, formas mais elegantes, né? O que eu fiz, eu coloquei uma div e coloquei outras 3 divs dentro dela. Aí eu vim aqui nos estilos e eu coloquei, tipo, que todas as divs dentro desse hambúrguer menu vão ter esse width aqui, essa altura, o background color white e o margenzinho, sacou? Então, tipo... então, isso aqui são 3 divs com a margenzinha, basicamente. Mas tem umas formas mais interessantes depois de fazer, Teria que vocês podem como botar, pesquisar. sei lá, um PNG em formato de Dá pra botão. botar também, sim. Pode crer. Sim. Eu fiz aqui foi com CSS mesmo, mas dá pra botar o PNG também, se vocês quiserem. Mas normalmente a galera gosta de fazer animaçãozinha, né? Tipo, você clica aqui e aí eles viram um X, que aí depois você pode clicar para dispensar o menu, enfim. Dá pra fazer umas paradas assim, e aí normalmente para fazer isso vocês vão ter que construir ele com CSS mesmo. Muito avançado. Mas enfim. Mas sacou? Então, tipo, é bem de boa esse aqui do hambúrguer. Saquei. Mas e aí, mais dúvidas? Alguma coisa não ficou clara? Passei muito rápido. Ô Pedro, a logo, como é que você colocou a logo ali em cima na esquerdinha? Eu sei que não tem muito a ver com a aula, mas você pode explicar? Tá, ó, tem uma imagem aqui. Aham. Então, tipo, eu botei a tag da imagem e botei o source, né? Ela tá dentro da pasta assets ali que eu tenho aqui no projeto. Aham. E aí assim, eu tenho o meu container, né? Meu container é a minha navbar. Então tudo que eu fiz é que a minha navbar, ela vai ser também display flex, né? Então as coisas vão ficar na frente. Mas além disso, eu coloquei que ele vai justificar, né, o conteúdo, então tipo, eles vão ser separados com todo o espaço entre eles. Então, tipo, basicamente o que isso aqui faz ele vai estar empurrando, olha só, tá vendo esse roxinho aqui? Esse é o máximo que ele conseguiu empurrar, tipo, para separar essa coisa aqui com a minha UL. É meio que isso. Então, por exemplo, se eu tirasse a imagem agora, eu imagino que a parada ali vai para o meio. Deixa eu ver o que vai acontecer. Ela vem para o lugar dele, porque não tem nada para ele empurrar, sabe? Entendi. Mas se eu boto uma coisa entre eles, ele vai e empurra. Da mesma forma, se eu botasse mais uma, eles vão empurrar o máximo que ele der entre eles também, sacou? Beleza. É isso. Mais dúvidas? Bom, eu acho que ninguém mais, então.
Então é isso, eu acho. Depois eu vou colocar lá na wiki esse slide. Talvez eu vou botar também os exemplos desse código aqui, essa paradinha aqui, né, para ajudar vocês também. Aí como sobrou, eu tenho 5 minutos, é isso, tio Noene? Né? Se eu sei contar ainda. Aí o tio Noene, eu não sei se vocês já estão sabendo, mas ele vai dar aula ele vai mostrar pra vocês como fazer deploy, né? Eu só queria mostrar uma última coisinha para vocês, que eu não sei se vocês lembram que eu falei sobre a questão do designer, né? Sobre como ele também tem um bom papel na responsividade. Então, eu queria só mostrar aqui alguns exemplos de design que ajuda a gente como desenvolvedor. Então, o primeiro ponto aqui é o G1, site da Globo, né? Eles fizeram um site, tipo assim, vocês conseguem ver que tipo esse site, ele já tá tipo quase pronto para ir para um celular, saca? Tipo, eles já usaram logo o menu de hambúrguer, ao invés de, tipo, botar aquela navbar do jeito que eu fiz. Enfim, tipo, a navbar deles em si é bem simples, né? E a estrutura das coisas também são bem simples. Então, conforme a tela diminui, tudo faz sentido, saca? Então, ele vai diminuindo, 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 e aí chega um ponto, não cabia mais aquela parada ali. Ele quebrou. Isso aqui provavelmente deve ser um flex wrap, saca? Então agora tudo que tava ali no ladinho, desceu tudo para baixo. E aí lá embaixo a gente tem as notícias, aparentemente, né? O que talvez não seja o ideal, né? Eu imagino que as notícias é a primeira coisa que eles queriam mostrar, né? Mas, enfim. E aí vai diminuindo e ele vai se adaptando certinho, ó. Ele chegou nesse ponto aqui, aí ele ficou bem encaixadinho. Esse é um exemplo de design bom, porque olha só, o site no PC é assim, no celular é assim, e eles praticamente não mudaram a navbar, por exemplo. E eles também não mudaram o menu. Tipo, é o mesmo menu, não fizeram nada, literalmente, e só a busca que mudou um pouco, né? Porque a busca não tem muito como ficar aquele espaço todo aqui. Mas esse é um exemplo de design que ajuda muito a vida do programador. Então, tipo, eles não tiveram que fazer, tipo, 1 milhão de media query para mudar tudo. Saca? Eles só mudaram, tipo, um pouquinho de coisas. Aí, assim, quando eu tava falando com os meninos hoje mais cedo, eles falaram do site do Vim. Não sei se vocês já viram o site do Vim. Se vocês derem uma olhada, tipo, ele não é um bom exemplo de responsividade. Tipo, porque, na real, eu acho que eles nem pensaram nisso. A navbar nem tá se estendendo na tela toda. E o conteúdo a gente tem que, tipo, navegar desse jeito, assim, para conseguir ver tudo, né? Então, tipo, o Vim realmente tem muitos problemas. Mas e aí eu queria só mostrar uma parada que é, tipo assim, às vezes só algumas propriedades já é o suficiente para começar a resolver o problema deles. Então, por exemplo, uma coisa engraçada que eu achei é que eles fizeram essa parada aqui com uma tabela do HTML. Então, tipo, esse site deles aqui é uma tabela. Eu achei isso engraçado. Mas, enfim. Se eu colocasse, por exemplo, nesse table row aqui, que ele vai ter, tipo, o display flex, né? E aí eu coloco, tipo, o flex wrap lá. Flex wrap. Ele não se aplicou nesse caso, deixa eu ver. Será que é no table body, então? Acho que é no table body, na verdade. Então, display flex. E flex wrap. Vamos ver se isso faz alguma coisa. Não tá fazendo, que saco, eu tinha feito isso mais cedo e tinha funcionado. Que ele basicamente, o que eu tinha feito era tipo, eu meio que coloquei os elementos com o flex wrap para baixo. E só nisso, quando a gente abre ele depois de novo, já ficou muito melhor, sabe? Então deixa eu ver se eu consigo aqui. Poxa, acho que não vai dar. Deixa eu ver, flex wrap. Realmente não tá rolando. Mas, enfim. Mas eu queria mostrar isso aqui. Tipo, o problema deles, olha só, eles têm aqui o site, eles têm essa parada aqui e essa outra aqui. Tipo assim, conforme a tela diminui, eles podiam fazer pelo menos o que a Globo fez, saca? Tipo, eles só jogaram as coisas para baixo, né? Isso já era suficiente para ficar um pouco melhor a visualização no celular. Mas eles não fizeram, né? Mas enfim, infelizmente eu não consegui reproduzir agora o que eu tinha feito antes.
Mas era meio que isso que eu queria mostrar para vocês. Então, tipo, vocês podem chorar por um design mais desse jeito, assim, que a sua vida vai ficar muito mais simples depois. Mas, enfim, é isso. Acabou o meu tempo. Não liga muito para interfaces. Eu acho que o da Pedro tá inferindo não usarem o Vim. Ai, gente. Mas não sei de nada do Vim, não sou capaz de opinar. Mas o site deles é ruim. Vamos ver, o do Neovinho eu acho que é melhorzinho, né? Aí, ó, aqui sim, isso é um site bom. Mas fechou. Então, tio Noene, a aula é tua aí. É isso, gente. Tchauzinho. Eu tô disponível para vocês mandarem mensagem no Slack. Só no Slack? No Discord também, se vocês quiserem. Quem tiver qualquer dúvida sobre qualquer coisa de responsividade, eu posso passar para vocês tranquilo. E é isso. Acho que fechou.